na vida de Maria Beatriz. Como todos nós podemos ver, é uma jovem. Maria Beatriz, ela tem 12 anos de idade. E nós entendemos que essa idade é a idade suficiente para que uma pessoa possa se decidir por Cristo Jesus, possa pedir a Deus perdão pelos seus pecados, possa se arrepender. E Maria Beatriz era uma criança, uma adolescente, que vivia, meu amado, no catolicismo, vivia de acordo com a cultura que os seus pais haviam passado para ela, mas o seu coraçãozinho, ainda com 10 anos de idade, ela passava por um sofrimento que de repente possa ser o sofrimento de alguns aqui nesta noite. Ela sofria porque ela via os seus pais se desentendendo, e muito por conta da bebida, por causa do álcool, por causa de pessoas que saem à noite, saem numa sexta-feira, saem no sábado, bebem, e quando chega em casa, meu amado, é confusão, é briga, é discórdia, é violência, é gritaria, e uma criança absorve tudo isso. E Maria Beatriz, ela tinha um desejo para que Deus pudesse transformar a vida dos seus pais. Então, com apenas 10 anos de idade, ela foi convidada para que ela pudesse ir a uma igreja evangélica, e ela aceitou a Jesus. Deus entrou no seu coração, Deus trouxe paz à vida dela, que ela ficava tão preocupada, tão ansiosa por causa da situação vivida dentro da sua família. Ela aceitou a Jesus. Mas ela não parou por aí. A sede do seu coração pedia mais de Deus. Porque as pessoas, meu amado, não basta apenas você levantar a sua mão e se decidir por Cristo, mas você precisa caminhar com Cristo a cada dia. E as suas orações surtiram efeito. E por isso, nesta noite, eu gostaria de chamar nosso irmão Antônio, eu gostaria de chamar nossa irmã Valdênia, que você pudesse aplaudir. Meu amado, o que nós queremos dizer nessa noite é que Jesus, ele transforma famílias. Jesus, ele quer transformar a sua família. Jesus, ele quer começar por você. Mesmo que você seja o menor dentro da sua casa, mesmo, meu amado, que de repente você não tenha tanta atenção dos seus familiares, mas, meu amado, quando nós tomamos uma decisão por Cristo, Cristo, ele entra na nossa casa. Então nós vemos que Maria Beatriz aceitou a Jesus, mas durante, meu amado, um ano, ela nem sequer falou para os seus pais que ela tinha aceitado a Jesus. Ela simplesmente guardou essa fé no seu coração, ela sentiu o desejo de ter comunhão com os irmãos, de estar na igreja, mas ela ficava meio acuada de contar isso para os seus pais. Então, em determinado dia, os seus pais, que já passavam, meu amado, por algumas dificuldades, eles que tiveram uma formação, vieram de longe, passaram por muitas dificuldades juntas. A nossa irmã Valdênia, ela engravidou com apenas 13 anos de idade, da Maria Beatriz. E nós vemos que essa jovem linda é uma jovem abençoada pelo Senhor. É uma jovem amada, não somente pelo nosso Deus, mas também pela sua família. E a Valdênia, ela estava me contando que ela andou por muitos lugares e Deus deu a eles muitos livramentos de morte. Ela caminhava por uma senda que não era aquela que Deus desejava para esta família. Ela começou a andar no espiritismo. As pessoas diziam para ela que ela era médium, que ela tinha que desenvolver este dom na vida dela. Mas, meu amado, o dom que Deus tem para as nossas vidas é o dom da vida eterna. O único Espírito que habita em nossos corações é o Espírito Santo de Deus, quando nós nos decidimos por Cristo Jesus. E, meu amado, quando ela estava me compartilhando o testemunho da sua família, ela dizia: pastor, a minha vida ia de mal a pior. Cada vez que eu fazia mais trabalhos, cada vez que eu acendia mais velas, cada vez que eu me envolvia mais com os espíritos, cada dia mais a minha vida ia de mal a pior. E toda a situação na minha vida ficava precária. Antônio ficava preocupado com a vida da sua esposa, porque ela queria beber, ela queria, meu amado, ingerir álcool, ela queria, meu amado, saciar, de repente, um vazio dentro do seu coração. Mas depois de um acidente de moto que os dois tiveram, em que Deus preservou a vida deles, guardou a vida deles, eles foram convidados então pelo missionário Diogo Zaira, que está aqui à frente tirando uma foto. Eles foram convidados para ir à igreja, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus, que Deus tinha um plano na vida dessa família. Eles ouviram a palavra do homem de Deus, missionário. Eles entraram na igreja evangélica, entraram na casa do Senhor. Então eles se decidiram por Cristo Jesus. Hoje eles podem dizer, meu amado, que eles não precisam de espíritos guias na vida deles, porque eles têm o maior dos espíritos, que é Jesus Cristo, Senhor.
podem dizer, meu amado, que eles não precisam de álcool para preencher o vazio do seu coração, porque, meu amado, a verdadeira alegria não vem com uma dose, mas a verdadeira alegria vem através de um convívio com Cristo Jesus, com o Senhor das nossas vidas. E esta família pode dizer hoje que é uma família feliz. Eles têm lutas? Sim. Mas eles têm lutas com Cristo Jesus. Deus tem lutado em favor deles. Deus tem abençoado a vida deles. Antônio tem trabalhado arduamente nas igrejas do nosso ministério. Ele tem trabalhado, ele tem restaurado as igrejas, tem usado o talento que Deus colocou nas suas mãos. Deus tem abençoado esta família. E tudo isso para a honra e glória de Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer para você, meu amado, que Jesus ele quer entrar na sua casa. Deus ele quer entrar na sua família. Deus ele quer começar por você nesta noite. E a partir da sua vida, Deus ele vai mudar tudo aquilo que está à sua volta. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta, primeiramente para Maria Beatriz. Maria Beatriz, você confessa a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Diante da sua boa confissão, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seguir a Cristo é uma decisão individual, amém? O seu pai pode ser pastor, a sua mãe pode ser pastora, mas, meu amado, a salvação ela é individual, uma decisão individual, amém? Por isso nós cremos que quando Jesus ele entra na vida de uma pessoa, nós precisamos, através de nós mesmos, da nossa decisão, da nossa atitude, do nosso intelecto, confessar a Jesus Cristo. Então eu gostaria de perguntar, Antônio, você confirma que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Sim. Então, diante da sua boa confissão, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Assim como a sua família, você confessa de livre e espontânea vontade que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, de que você não precisa mais de espíritos guias, de que você não precisa mais de simpatia, de que você não precisa mais de horóscopo, que você não precisa mais de pessoas lendo a sua mão, porque o seu futuro está nas mãos de Deus. Você confessa que a sua vida está nas mãos de Cristo Jesus? Sim. Amém. Diante da sua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para dar continuidade a esse batismo, eu gostaria de chamar o pastor Luiz Antônio de Oliveira. A igreja pudesse aplaudir ao Senhor Jesus.